Dante, eu gostaria de continuar falando contigo sobre esse assunto, mas tem um outro assunto aqui que é de interesse de todos nós e que faz parte também dessa dinâmica, né? O presidente enviou ao Congresso uma medida provisória mudando as regras de retirada, né, dos conteúdos das redes sociais, especificamente das redes sociais. Isso pode mexer no marco civil regulatório da internet, dessa área. Explica para a gente o que traz essa medida provisória na prática e quais são as reações, Dante. Você tem acompanhado as reações? Olha, na prática, Emanuel, ela mexe muito com esse marco civil da internet, um marco que é uma legislação que foi muito discutida, é uma legislação que ela foi de fato um fruto, né, de discussões de vários setores da sociedade para que ela virasse uma realidade, uma lei que abrange muita coisa até hoje, mas há essa modificação especificamente em relação à remoção de conteúdos das redes sociais, né? Muitas vezes, ao longo desses últimos meses e até do ano passado também, o presidente, diversos apoiadores tiveram conteúdos retirados das redes sociais pelas próprias plataformas por exporem mentiras, né? Seja mentiras relativas a medicamentos, seja fatos, né, de fato mentirosos, ou seja, que não são fatos, né, as chamadas fake news. Então ele e diversas bases de apoiadores foram alvos dessas remoções feitas diretamente pela plataforma, ou seja, sem uma autorização judicial. Então é isso que essa medida provisória editada agora e enviada para o Congresso tenta alterar. Ela trata bota alguns assuntos que as redes podem, né, de fato retirar sem autorização judicial, trata de alguns específicos e aí fala questão de drogas, alguns outros assuntos, mas deixa fora temas que são muito sensíveis hoje, onde mais essas plataformas atuam, como o assédio, como o bullying, como o aspecto científico, né, de informações relativas à Covid-19, por exemplo. Então, tudo isso ele afirma que não pode ser, a medida provisória rege que não pode ser retirada sem uma decisão judicial, né? Tira esse poder das plataformas. E o que a gente está vendo de reação disso, né? Todas as principais redes sociais aqui do país, acompanhei posicionamentos do Facebook, Twitter, Instagram também, se manifestando contrários a essa medida, citando o Marco Civil como uma lei de vanguarda aqui no Brasil hoje, e que isso afeta o combate a ações danosas nas redes sociais, né? Desde 2016 para cá, as plataformas têm investido muito em tentar combater assuntos falsos, tentar trabalhar, tem alerta toda vez que você posta algo no Instagram hoje, por exemplo, independente de qualquer checagem, se aparece que já está como Covid-19, já vai um selinho ali embaixo, né? Então as plataformas têm tomado essas medidas e foram contrárias a essa medida provisória do governo, muito porque tira delas essa questão, né, de tratar o que está sendo circulado dentro do seu próprio programa ali, né? Então está sendo muito questionado, o próprio Congresso já estuda, já conversa sobre uma possibilidade de derrubar, lembrando que o Congresso precisa, se não analisar em 30 dias, a medida provisória passa a valer, e aí ela tem 120 dias para de fato ser votada, senão ela perde a validade ou ela é transformada numa lei de fato, né? Então, o Congresso, que está tanto em choque aí nesse momento, vai ser fundamental aí para essa discussão, para saber o que vai ser feito com essa medida ou não, mas ela traz um temor nessa questão da regulação de conteúdo e há uma preocupação também sobre a inconstitucionalidade. Muitas vezes a gente fala aqui, quando a gente está falando da Câmara Municipal, sobre essa questão do público legislar sobre o privado, né? A gente fala muito sobre isso quando, por exemplo, a Câmara chega querendo suspender cobrança de estacionamento no shopping, mas o shopping é um órgão privado. As redes sociais são empresas, né? Não são órgãos públicos, que a pessoa se cadastra porque ela quer e ela assina termos e condições, aquele xizinho que ela marca ali quando ela cria a conta, né? Então, a plataforma gera as suas regras internas ali. É como se você, de repente, um shopping, você tem o direito de ir e vir, né? E um shopping resolve proibir você de entrar sem camisa. O shopping é um lugar privado, a gente não pode legislar sobre isso. Então, onde está essa inconstitucionalidade defendida aí por muitos juristas, já muitas pessoas que trabalham especificamente com o direito. É uma medida provisória polêmica que vem justamente no momento em que está havendo muito dessas retiradas de conteúdos, muitas vezes sem decisões judiciais, porque a plataforma entende que esses conteúdos são danosos, prejudiciais, né? Então vai precisar desses 30 dias aí para o Congresso analisar, para a gente saber se vai ser só uma medida provisória que caiu ou se vai de fato virar uma lei.
É uma análise, inclusive, que precisa considerar o que são as redes sociais, ou pelo menos algumas redes sociais hoje para a sociedade. Porque apesar de serem empresas privadas, Dante, tem um número absurdo de pessoas que estão com a vida ali. Então a interferência dessas redes na vida das pessoas, dos cidadãos, já extrapolou a esfera do privado. É como você disse, sim, a pessoa precisa concordar com os termos. A maioria que acessa uma conta ou que cria uma conta não lê aqueles termos. Essa é a verdade. Não lê o que está assinando lá, mas concorda, diz lá, eu li, eu aceito. Todo mundo, para criar conta, precisa aceitar aquelas condições. No entanto, essa função social dessas plataformas já extrapolou esse limite aí entre o público e o privado, tendo em consideração o que essas redes sociais representam. Tem gente que não faz nada antes de ver redes sociais. Isso interfere nas vidas das pessoas. Agora, de fato, é uma situação complicada para os congressistas resolverem assim, no tempo de tramitação de uma medida provisória. Eu penso que é algo que a gente vai seguir acompanhando, vai ser tema de outras conversas aqui no Manhã no Ar ainda, né, Dante? Certamente. Eles, inclusive, questionam porque para haver uma medida provisória, ela precisa de uma urgência, né? Você precisa justificar essa urgência. Esse é um dos pontos, inclusive, que está sendo questionado aí pelos congressistas. Tipo, o que está acontecendo agora, nesse momento, exatamente para haver essa mudança numa lei que foi discutida aí por tantos anos e por tantos setores sociais envolvidos nessa discussão, como é o Marco Civil da internet, né? E você citou um ponto, Manuel, sobre como essas redes sociais hoje são parte da vida das pessoas de fato, e é muito por isso até que elas vinham tomando essas medidas de tentar evitar que chegasse na justiça um conteúdo danoso, né? Resolver rapidamente uma questão de assédio, uma questão de bullying, uma questão de mentira do ponto de vista científico, né? Justamente por conta do perigo que essa informação danosa circulando poderia causar, né? Então tem muitos aspectos aí que eles precisam ser analisados e é missão agora para os nossos congressistas trabalharem em cima disso. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.